Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 105, um, um texto interessante, de varejo. Fazia tempo que a gente não trabalhava um texto de varejo aqui, e é importante dizer que não é um varejo como aquele velho varejo convencional de supermercado, de atacadão, que a voz lá em cima. Não, pelo contrário, é um varejo de moda, é, é um varejo que hoje a gente tem muitos trabalhos estão sendo feitos com esse tipo assim, com essa colocação de voz mais contida, mais controlada, né, sem aquele exagero da gritaria, mas não se pode esquecer que sempre para o varejo tem que ser uma coisa positiva. Então, aquele esquema de varejo, de você ler a frase e subir no final, tem que manter nesse texto também, porque é um esquema padrão de varejo. Só que a colocação de voz é que não pode ser aquela voz projetada, aquela coisa gritada, e pelo contrário, tem que ser uma voz controlada, apesar do desenho se manter, e aproveitar, como é um varejo de moda, tem alguma coisinha mais à vontade do que aqueles textos engessados de varejo, que são todos com muita informação, muito preço e tudo mais. Então tem que dar um charme em alguns momentos. Então eu acho que essa é a diferença desse texto de varejo, que é uma coisa que eu sinto que muita gente tem dificuldade em fazer, né? Apesar de ser um varejo, apesar de ser um texto relativamente convencional, mas ele tem os seus charmes, tem as suas diferenças para um texto mais quadrado, não fala de preço, fala só em condição de pagamento, tal. Isso também facilita para não se ficar fazendo aquela locução de janela de oferta, que é tudo lá em cima, pá, 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 pá. Então, essa é uma coisa importante que eu acho que tem que ser levado em conta, que eu também é o que eu vou levar em conta quando eu for analisar as gravações. Bom, esse desafio a gente vai fazer a avaliação na quarta-feira que vem, que é dia 12 de maio. O destaque nós vamos publicar no sábado, dia 15 de maio, porque neste sábado, dia 8 de maio, nós vamos publicar o destaque do desafio 104, que foram o Dani Éder de Aguiar e a Paula Mendes, que foi o texto do Corolla, que a gente fez com duas alternativas. Nesse texto do Shopping Fashion que eu coloquei para vocês, que vocês vão gravar, eu pretendo fazer, não é certeza ainda, porque faltam algumas confirmações, que eu achei que ia conseguir hoje e não consegui, mas a minha intenção é, como ele é o 105, um número redondo, né? Não é redondo, seria o 110, 120, mas para esperar 10 desafios é muita coisa, então eu estou pensando em de 5 em 5 fazer alguma coisa diferente. A coisa diferente desse desafio é chamar alguém para escolher o destaque. Então, eu separaria uma quantidade, tipo 10 ou 5 ou 10, enfim. Separaria uma quantidade e daria a escolha para essa pessoa, porque eu não posso dar 100 e tantas gravações para a pessoa ouvir para dar o destaque. Então eu separaria, já pré-selecionaria umas 10 gravações, passaria para essa pessoa analisaria e faria a escolha do destaque. É uma maneira da gente não ficar só com a minha opinião, só com a minha escolha, apesar de que eu que vou separar as gravações para mandar para essa pessoa. Bom, eu estou falando dessa pessoa porque não consegui falar ainda com quem eu quero falar, então não vou anunciar porque eu vou colocar alguém. Então
não sei ainda quem será. Então já falei dos prazos, né, da avaliação, dos destaques, quando vai ser a publicação. Também queria explicar como participar. Tem muita gente que se interessa pelo desafio, recebe o e-mail e me pede para passar o passo a passo, como é que funciona e tudo mais. Então eu vou dar uma passadinha meio que rápida explicando como é que funciona. Então, se alguém assistir e não sabe como funciona, agora já vai poder ter uma ideia. Mas o que acontece é o seguinte: você recebendo o texto você só consegue recebendo por e-mail. Então, é interessante, o Nicola faz um negócio diferente, ninguém faz, desafio e tal. Exatamente. Então, o que acontece? O que é? O desafio é um texto que você recebe por e-mail, grava, coloca na página e depois é analisada na semana seguinte. Então esse é o panorama do desafio. Como é que funciona? Bom, você recebeu o texto. Não recebeu o texto? Quer receber? Já recebia e parou de receber? Então pode ser que tenha caído no spam. Dá uma olhada no spam. Se for Gmail, além do spam, dá uma olhada na aba promoções. Não está lá. Ou se é do Hotmail, pode não ter recebido. Não sei porquê. Então, se não recebeu, pode vir a receber novamente. É só se inscrever naquele link que eu sempre coloco, principalmente na descrição depois desse vídeo. Isso vai estar amanhã, depois que a gente finalizar esse post. Amanhã a gente põe uma capa e aí vai estar o link, que é vozaobra.com/desafio. Então, você não tem o texto, não recebeu o texto, se inscreve nesse endereço, vozaobra.com/desafio, e você vai receber um e-mail com o texto e vai fazer parte da nossa lista de contatos, e aí a gente toda semana manda o texto novamente através dessa sua colocação, dessa sua entrada na minha lista. Bom, recebeu o texto, pode gravar em qualquer meio. Pode gravar em celular, pode gravar em microfone, no computador, em gravador digital, não importa. Eu não vou analisar a qualidade da gravação. Você gravou, tá no meio da roça lá, tá com canto galo, tem passarinho cantando, não tem problema. Estou no meio da rua, enfim, estou gravando no carro, mas a janela está aberta porque está calor, entrou barulho de carro, não tem problema. Eu consigo separar, a não ser que esteja tão alto o volume externo que eu não consiga separar. Eu consigo separar o som, então eu vou ouvir a interpretação. Para mim o que importa é a interpretação, não importa a qualidade do som. Então muita gente se preocupa, não fiz porque estou sem microfone, não tem problema. Se você tem o celular, grava no celular. Todo celular tem um aplicativo de gravação, é só gravar. Então gravou em qualquer meio, aí você tem que pegar essa gravação, esse arquivo da gravação e jogar no SoundCloud. SoundCloud.com é um aplicativo, é um site que é um tocador de sons, tocador de música. Então você pode se inscrever, se cadastrar no SoundCloud, que é de graça, e aí o que acontece? Pega essa gravação, faz um upload, né? Tem na barra de cima do SoundCloud está escrito lá upload, clica lá, vai aparecer. Procure no seu computador, no seu celular, onde está a sua gravação. Aí é só procurar onde está a gravação, clicar, ele vai subir, vai fazer o upload automaticamente. Quando terminou de fazer o upload, o que vai acontecer? Vai aparecer no endereço em cima, vai aparecer em cima o endereço daquela gravação, ou seja, está localizada naquele endereço. É copiar esse endereço, dar um copy e ir para o Facebook, na página do Voz à Obra, no post específico desse desafio Voz à Obra 105, que é o que nós vamos, depois que eu terminar essa live, ele vira um post, e vai nos comentários desse post e cola aquele endereço, aquele link que tinha sido copiado do SoundCloud,
cola nos comentários, ele vai virar um post, uma postagem sua, da sua gravação, com o seu nome, para depois ser analisada na quarta-feira. Então, não é uma coisa difícil, principalmente se acostumar a fazer, vai ser tranquilo, toda vez vai fazer na boa. A primeira vez, às vezes, dá um pouco de trabalho, porque é tudo meio desconhecido, então, aí se conheceu, fica fácil. Bom, é assim que você participa do Desafio Voz à Obra. É a sua parte, a minha parte é depois. Eu vou analisar, vou dar as minhas impressões, enfim, e aí continua. Bom, então já falei da direção, falta falar da direção do texto, né? Falei que não é para projetar a voz. Que mais? Então vamos falar do texto, né? Bom, esse texto do Shopping Fashion, como eu já disse antes, não é para ser falado. O outono já está desfilando na passarela do Shopping Fashion. Não é isso, né? Isso é aquele velho varejo convencional. Esse não é tão convencional assim. Então, e a minha direção eu quero que você faça um tratamento diferente, né? Você está falando de moda, então moda moda é um tipo de produto que você não pode ser agressivo, você tem que ser delicado, tem que falar de uma maneira mais próxima do seu consumidor, mostrar as vantagens de comprar naquele local ou comprar aquele produto. Então tem que ser uma coisa mais suave, né? Então um exemplo seria isso: o outono já está desfilando na passarela do Shopping Fashion. Lembra que eu falei que no final sobe? No Shopping Fashion. Aproveite a estação mais aconchegante do ano, muito bem vestida. A nova coleção Outono e Inverno está quentinha e charmosa. Então, está quentinha, pode ser está quentinha e charmosa. Entre no nosso site, confira, entre no nosso site, para cima, confira as novidades, fique na moda e aproveite para pagar em até 10 vezes sem juros, né? E aproveite para pagar em até 10 vezes sem juros, para pagar, não é para pagar, né? Roupas e acessórios para quem gosta de se vestir bem, né? Acesse shoppingfashion.com.br para cima e venha curtir esse outono e inverno com a gente. Agora, o que você pode fazer essa seria o desenho das frases, né? O que você pode fazer para deixar esse ficar mais apetitoso, para ficar mais interessante para quem está ouvindo? Fazer alguns trechos mais suave ainda, né? Roupas, às vezes como se fosse um segredo, né? Roupas e acessórios para quem gosta de se vestir bem. Botar algum cacozinho em algum momento, sem ser uma coisa exagerada, porque senão fica ruim, né? Não é o caso, mas pode ter algum detalhe. Porque não adianta eu dar exemplo, porque senão todo mundo vai fazer o exemplo e não é isso que eu quero. Eu quero que cada um crie alguma coisa. Como, por exemplo, se vocês forem analisar a gravação do destaque do Desafio 104, da Paula Mendes, ela faz isso. Ela faz uma brincadeirinha e deu um charme especial. Exatamente isso que eu estou propondo, que vocês analisem um texto como esse, que é um texto relativamente convencional. O que ele não tem de convencional? Desfilando na passarela do shopping, isso não é convencional. Estação mais aconchegante do ano, né? Aproveite e fique bem vestida na estação mais aconchegante do ano. Não é nada assim tão novidade, né? E o resto são termos que se usam num texto de varejo normal, né? Então a única coisa... a nova coleção Outono e Inverno está quentinha e charmosa. Também é um detalhe interessante, porque aí, né?
não é a coleção, não está quentinha. O que está quentinha é você que se veste com a coleção, no frio, no outono e com charme. Então, são pequenas sutilezas que são legais, às vezes, de dar um destaque. Agora, o destaque não é quentinha, né? Não é forte, é suave, né? Então, isso é uma maneira de mostrar que o texto de varejo não precisa ser gritado, ele não precisa ser agressivo, ele não precisa ser retumbante, né? Não precisa ser de impacto. Pelo contrário, né? Ele tem que ser um texto que convide você a se interessar por aquilo, a achar aquilo interessante para você resolver comprar dele. Nesse caso, vai ser compra pela internet. Bom, então, mais ou menos, eu acho que já deu para passar para vocês a direção de como eu acho que tem que ser essa gravação, como eu espero, vamos dizer, vai ser baseado nisso que eu vou fazer a análise. Não fez assim, falar, não fez por causa disso, por causa, enfim. É lógico que não existe só essa direção, né? Existem mil não digo, mas existem muitas alternativas, inclusive fazer lá em cima, mas que é o tipo da coisa que eu considero não muito natural, e principalmente atualmente, que a tendência não é essa, a tendência, pelo contrário, é falar com mais suavidade, falar com mais delicadeza, né? Não é uma coisa tão, não é aquela coisa exagerada do varejo, nem precisa ficar articulando, né? Porque quando eu falo articulando, a pessoa fala, o que você quis dizer com isso? Quando você fala, se eu falar, aproveite a estação mais aconchegante do ano, muito bem vestida, né? Muito bem vestida é uma coisa muito articulada, você está falando tudo certinho, né? Então, qual é a ideia? Pelo contrário, aproveite a estação mais aconchegante do ano, muito bem vestida. É muito bem vestida que se fala, né? Não se escreve vestida, mas se fala vestida. Essas coisas precisa prestar atenção, porque depois a gente vai ouvir lá, tem que ouvir isso. Bom, mas é isso. Então, tá passada aí a direção. Recapitulando, eu vou fazer a avaliação na quarta-feira, dia 12, depois vamos escolher um destaque que vai ser publicado no dia 15, sábado, e muito provavelmente teremos algum convidado para escolher o destaque, e eu vou separar umas 10, ou enfim, uma quantidade que eu acho que seria interessante, de boas peças, para poder passar para esse meu convidado ou convidada escolher qual seria o destaque. Bom, só recapitulando, também nesse sábado a gente publica o destaque do desafio 104, que foi o anterior, que são o Dani Eder Aguiar e a Paula Mendes. Então, no desafio anterior tivemos 123 participações, foram uma participação bem bacana, bem expressiva. Espero que a gente tenha novamente muitos participantes, e muitas vezes por isso que a gente acaba meio que fazendo a live meio tarde, porque tem que ouvir tudo, não é mole ouvir tantas gravações. Eu não estou reclamando, não, pelo contrário, estou pedindo para entrar mais gente. Muita gente que às vezes deixa de fazer, lembre-se e faça, ainda mais esse texto de varejo, que é para muita gente uma coisa super banal e comum, e para muita gente é um desafio, porque tem sempre dúvida em como fazer, como é que seria uma boa alternativa. Então eu acredito que nós vamos ter várias gravações bem interessantes, com alternativas de interpretação, com alternativas de valorização do texto. Então realmente acho que nós vamos ter um resultado bacana, vai ser um verdadeiro desafio voz à obra. Bom, então eu espero falar com vocês novamente na quarta-feira que vem, analisando o material, como sempre, e voz à obra!